Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos esperando o povo chegar, para a gente começar aqui o nosso momento de culto, de adoração ao nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre família. Vamos trabalhar um pouquinho essa questão de alguns aspectos familiares. Eu oro, rogo ao Senhor que nos abençoe nessa noite, com toda a sorte de bênçãos. Gostaria que você compartilhasse aí essa live. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor e você pode ajudar orando e nos ajudando na divulgação. Gostaria de pedir a você que reserve esse tempo agora exclusivamente para adoração ao Senhor. Então esqueça outras coisas, os seus afazeres, sente num local, pegue a sua Bíblia e vamos adorar o Senhor juntos, em nome de Jesus. Se você, de repente, perceber alguma coisa aí anormal na questão do som, na questão de imagem, você nos avise aí, ok? Deus abençoe para a gente aprimorar aqui e fazer o melhor que nós pudermos para o nosso Deus. Vamos começar orando, então, já vamos dando início. Já temos aí algumas pessoas conosco, participando dessa live, desse culto de louvor ao nosso Deus. E vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele a bênção e a direção do seu Espírito para esse momento. Deus, em nome de Jesus, nos instrua na Tua palavra, nos instrua no Teu caminho, que o nome do Senhor seja adorado nessa noite. Perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de apresentarmos a Ti agora um louvor agradável, um culto aceitável em Tua presença. Em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Então, bem-vindo a você que está aí conosco. Deus te abençoe. Vamos participar juntos. E eu vou ler aqui o Salmo 127, Palavra de Deus. Se você tiver com a Bíblia aí perto, vamos ler esse Salmo, o Salmo de número 127. Pronto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Família é muito importante. E nessa noite nós vamos trabalhar esse assunto, ok? Vamos cantar uns louvores ao nosso Deus? Toma o meu coração. Vamos cantar. Se você souber essa música, por favor, me ajude aí a cantar. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar. Tudo o que há em mim, te adorar. Tudo o que há em mim, te dar louvor. Só a Ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o Teu querer em mim. É o meu desejo, Senhor, te honrar. Com meu coração te adorar.
que há em mim, te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém. Que o Senhor possa, de fato, guiar o nosso coração, a nossa vida. Minha casa será uma casa de bênção. Vamos fazer desse cântico uma oração. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Pessoas exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Sabemos que a família está vivendo um tempo de crise e nós só encontraremos as respostas que nós tanto precisamos para a cura da família no Senhor. Então é em Jesus, em sua palavra, que nós podemos encontrar as respostas que tanto precisamos. Então nós vemos uma crise instalada na família e é tempo de nós clamarmos. Só nos braços de Jesus nós vamos achar essa guarida que nós precisamos, esse acolhimento. A presença de Jesus é quem nos dará certamente esperança. E eu quero então finalizar essa primeira parte de cânticos, cantando o cântico A Ti Eu Vou Clamar. A Ti eu vou clamar, tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar,
família. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus. Eis-me aqui. Amém. De fato, só encontraremos refúgio no Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Por favor, você que está aí com a Bíblia, abra o livro de Gênesis, no capítulo 2. Nós vamos, então, meditar na palavra do Senhor. E a minha expectativa é que Deus abençoe grandemente a tua vida naquilo que nós vamos tratar aqui nesse momento, ok? Gênesis capítulo 2, verso 23 em diante, verso 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, aqui a palavra inspirada do nosso Deus, quem está nos ensinando. E quando ela fala, é importante nós estarmos atentos àquilo que ela nos diz. Vamos orar mais uma vez. Deus, lemos a tua palavra, agora precisamos da iluminação do teu Espírito. Sem o teu Espírito, nós não conseguimos entender o que ela está nos falando. Não queremos ficar apenas na letra, mas queremos, de fato, ouvir a tua voz. Nos ajude, nos abençoe nessa noite. Abençoe aqueles que estão nos ouvindo. Abençoe a minha vida, que vou fazer a exposição da tua palavra agora. Que o Senhor possa me capacitar, em nome de Jesus, me usar como instrumento para abençoar a vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos conversar um pouco sobre família. A família é o primeiro ambiente social. É nele que nós aprendemos a repartir, aprendemos a perdoar,
a convivência familiar, ela é extremamente importante. E é interessante que quando os anos vão passando, nós vamos nos dando conta de como aqueles períodos que nós vivemos em casa com os nossos irmãos, com os nossos pais, como eles foram muito importantes em nossas vidas. É lá nesse primeiro ambiente que nós aprendemos a coexistir. A família, ela é feliz se ela observar os preceitos da aliança. Então, Deus instituiu a família a partir da perspectiva de uma aliança. Aqui em Gênesis, nós temos o caráter embrionário da família. É como se Deus estivesse lançando o fundamento. Em Gênesis 2, nós já percebemos aqui a unificação, ou a instituição da família. É quando Deus tira uma costela do homem, transforma numa mulher e celebra o primeiro casamento. Então, ali naquele momento, Deus está instituído a família. A família deveria obedecer e viver tendo essa perspectiva da aliança. Nós sabemos que existem outros modelos de família, outros tipos de família espalhados por aí. Mas, quando quisermos saber qual é o conceito que Deus quer para a nossa vida sobre família, nós não devemos ir à sociedade, não devemos ir para a psicologia social, nem ética, nós precisamos ir para a palavra. Dentro desse contexto de aliança, nós deveremos ensinar aos nossos filhos o caminho do Senhor. Devemos viver os preceitos de Deus dentro da nossa família. Deuteronômio, no capítulo 29, versos 14 e 15, ele diz assim: não somente convosco que faça essa aliança, esse juramento, porém com aquele que hoje está aqui presente perante o Senhor, nosso Deus, e também com o que não está hoje conosco presente. Gênesis 17, 9 fala: guardarás a minha aliança no decurso das suas gerações. Então a família, ela tem a sua etiologia em Deus. Nasceu em Deus e para a glória de Deus. Quando Deus quis fazer o homem, ele disse assim: façamos o homem em nossa imagem e a nossa semelhança. Gênesis 1, 27 diz que homem e mulher os criou. Então nós temos aí, meus irmãos, em Gênesis, o nascedor da família, tudo feito para a glória, honra e louvor do Senhor. Então, essa ideia de que a mulher deveria deixar pai e mãe e se unir, o homem deveria deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, isso aqui transmite exatamente a ideia do cumprimento dessa aliança, desse propósito maior do Senhor, da instituição, da formação de um núcleo. A partir desse núcleo, os preceitos da aliança de Deus seriam vivenciados. Então, é um chamado de Deus para nós. E ali no Éden, Deus dá à família essa prerrogativa de se relacionar com Ele. Dá também a prerrogativa de se relacionar uns com os outros, também num relacionamento homem e mulher, e também com seus filhos e com outros que haveriam de vir. E também o homem é deixado ali no jardim para cultivar o jardim, para produzir. Deus colocou uma potencialidade e, através dela, a criação de Deus, os propósitos de Deus, eles se cumpririam na vida do casal e da sua família, como um todo, dos seus filhos. É o mandato espiritual, social e cultural que é estabelecido ali. Então, quando pensamos em família, nós temos de pensar duas questões. A primeira delas é resgatarmos o modelo bíblico. Não basta ser tradicional, não basta ser família tradicional. Nós temos de ser bíblico. Deus estabeleceu ali no Éden um princípio. Esse princípio, ele valeria lá para aquela geração e também para nós hoje, para gerações que se sucederem. Nós temos de resgatar o modelo bíblico. Há uma tendência natural de hipervalorizar a família tradicional, mas o que adianta ser uma família tradicional e não viver os preceitos da aliança? Então, é errado, de fato, biblicamente falando, outras famílias que destoam da palavra de Deus, também como é errado famílias tradicionais que não guardam os preceitos de Deus, que não vivem a aliança do Senhor.
Então, primeiramente, não basta você ter uma família tradicional. É preciso cumprir os preceitos bíblicos. Então, vamos resgatar o modelo que Deus estabeleceu. Lá no Jardim do Éden, quando eles caíram, a entrada do pecado deteriorou e maculou tudo. O relacionamento do casal foi comprometido. Eles se esconderam. Adão transfere a culpa para Eva. Depois um irmão assassina o outro. Em Gênesis 4, de 4 a 8, nós temos um filho que desdenha do pai. Abraão entrega a sua esposa para se livrar do perigo. Depois ele se torna bígamo. Nós temos Isaac, que teve uma mulher e 2 filhos. Mas Isaac tinha preferência por um dos filhos, em detrimento do outro. Jacó teve vários problemas familiares. Teve 4 mulheres, Jacó, e 13 filhos. Os filhos de Jacó eram meio-irmãos uns dos outros e era uma bagunça terrível dentro da casa de Jacó. Moisés era casado com uma mulher fora da linhagem de Israel, chamada Zípora. Eli tinha 2 filhos, e os filhos de Eli eram chamados de filhos de Belial. Davi tinha várias mulheres, e também filhos que eram meio-irmãos uns dos outros. Os filhos de Davi aconteceu assassinato, incesto, estupro, todo tipo de violência aconteceu dentro da casa de Davi. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é que não basta ser tradicional. Nós temos de ser bíblico. Temos de restaurar o modelo que está contido na palavra do Senhor. Uma outra questão que devemos observar quando falamos em família é o papel da igreja. A igreja deve proclamar, apresentar ao mundo caído o modelo de Deus. O problema todo é quando a igreja ela não tem como apresentar o modelo que Deus quer. Não existem famílias perfeitas. Todas as famílias têm problemas. Todas elas são imperfeitas. Mas em nossa imperfeição, nós devemos externalizar o caráter santo de Deus em nossa vida, em nosso lar. Nós somos pecadores. A nossa família é pecadora. Mas mesmo assim, nós temos de apresentar ao mundo o modelo de Deus. Famílias funcionais, que apesar dos seus erros, expressam a glória e a grandeza do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, nós temos várias leis que valorizam a família, a mulher, a fidelidade conjugal, o matrimônio, a autoridade paterna, o respeito dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O aspecto religioso no Antigo Testamento, no contexto de família, deveria ser passado de pai para filho, como está escrito lá em Deuteronômio 6, versos 6 e 7, né, que deveríamos passar isso para os nossos filhos. Meus irmãos, nós devemos apresentar aos nossos filhos sempre a graça do Senhor, a bondade de Deus. Devemos falar de Deus para eles e devemos falar a eles sobre Deus, sempre. Nós devemos retrabalhar isso, repensar isso. Eu poderia abrir aqui um parênteses e perguntar se você tem feito isso, se você tem lido a Bíblia com seus filhos, se você tem orado com seus filhos, se há esse espaço para um altar de adoração a Deus dentro da sua casa. Nós precisamos resgatar isso. Nesse tempo de pandemia, tem sido um tempo apropriado para nós nos aproximarmos mais da nossa família e vivermos mais a aliança de Deus, vivermos mais o culto. Quando nós olhamos para Romanos, por exemplo, Paulo estabelece lá o padrão de Deus, Efésios 5, 22, Efésios 6, 4, Colossenses 3, 18. Nós temos aí a Escritura mostrando o que Deus quer em relação à família. A igreja tem de bradar ao mundo o padrão de Deus e a consequência de abandoná-lo. Não é somente rejeitar o divórcio e a união afetiva. Precisamos mostrar ao mundo famílias bíblicas funcionando em amor e graça, disse um pastor chamado Alceu Lourenço. Então não é só rejeitar a afetividade, o divórcio em si, é mostrar, bradar ao mundo, chamar o mundo para ver a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, que apesar da nossa imperfeição, nós honramos a Deus,
nós glorificamos e amamos a palavra do Senhor. O caminho certo é famílias centralizadas em Jesus. A presença de Jesus no lar é que faz toda a diferença. Daí, meus irmãos, a necessidade de nós resgatarmos a bênção de poder adorar a Deus juntos, o culto do lar, o culto em família, a ler a Escritura junto, orar juntos, é coisa que nos abençoa, que vai marcar a nossa vida. Eu poderia dizer do meu próprio exemplo, eu tenho 9 irmãos, graças a Deus por isso. E eu me lembro que quando eu era criança, meu pai sempre reunia os irmãos no entorno de uma mesa, e ali ele lia a Bíblia e orava com a gente. E aquelas palavras, até hoje, elas marcam a minha vida, elas estão no meu coração. Naquele momento, eu até poderia ter imaginado que seria uma coisa irrelevante, sem necessidade, mas depois de adulto hoje, eu lembro dessas coisas e sei como isso marcou a minha vida. Ainda hoje, eu lembro como a minha mãe se prostrava em um quarto, orando, de joelhos, clamando a Deus, orando pelos filhos, orando pelo marido, orando pela comunidade. Então, essa voz dela, nas caladas da noite, nas madrugadas, ainda soa nos meus ouvidos, ainda bate no meu coração. Eu vejo como aquilo marcou a minha vida e serviu para eu pegar e viver a dimensão da aliança, a família do Senhor. Meus queridos, nós temos de resgatar o modelo bíblico. O modelo bíblico não tem jeito para não passarmos pela perspectiva de Jesus Cristo. Tem um autor chamado Jay Adams, ele é um grande homem na área de aconselhamento bíblico. Eu próprio gosto muito de ler Jay Adams. Ele diz: uma família é um lugar onde vivem pecadores, mas é também um lugar onde as pessoas admitem esse fato e compreendem o problema, sabem qual a sua solução e, como resultado, crescem na graça. Então, a família é um lugar de gente pecador. Não existe perfeição, existem disputas, existe egoísmo, existe coisas ruins, porque ali convivem pessoas pecadores. Mas, apesar disso, nós somos tomados pela dimensão da graça do Senhor, da graça de Jesus, e Ele direciona a nossa vida para o louvor e glória do seu nome. Temos de resgatar o padrão de Deus para a família. Temos de bradar ao mundo, gritar para o mundo que existe ainda, apesar do pecado na família, existe família que honra a Deus, que ama a Deus. Não existe esse fato de que o homem é mais importante do que a mulher. O homem e a mulher, eles têm a mesma relevância, a mesma importância no contexto bíblico. A diferença está na questão dos papéis. A mulher tem um papel dentro do contexto da família, o homem também tem o seu papel. Ao homem cabe a liderança da família, conforme Jesus estabeleceu em sua palavra. Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Paulo diz lá em Efésios: mulheres, sejam submissas aos maridos, maridos amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Então, meus irmãos, sempre que uma mulher assume a liderança da família, aquela família está em risco, porque ela está dissonante em relação à palavra de Deus. Isso não é um demérito para a mulher. Ao contrário, é uma honra poder estar junto, ao lado de homens que amam a Deus, de homens que respeitam a família. Então, em grau de pessoalidade, de importância, homens e mulheres são iguais perante Deus, mas em relação aos seus papéis, existem as diferenças. E nós vamos entender isso quando nós consideramos Jesus Cristo em nosso ser, em nossa vida. Deus não nos deixou soltos. Deus não nos deixou por nossa própria conta. Deus nos deu meios de graça pelos quais nós podemos seguir e sermos abençoados nesse aspecto chamado família. E poderia citar aqui pelo menos 4 bênçãos que Deus nos deixou para nós vivermos o padrão de Deus em nossa família. O primeiro deles é a palavra. Então, respeite a Bíblia, ame a palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos.
A Bíblia deve ter um lugar central em nossa família. Quem deve dizer como nós devemos criar os nossos filhos, como é um casamento, não é nada e nem ninguém lá de fora. Quem deve dizer como é o casamento é a Escritura. Quem deve dizer como devemos criar os nossos filhos é a palavra de Deus. Podemos até pegar vertentes da psicologia, da pedagogia, do desenvolvimento humano em seus mais variados aspectos, mas a palavra de Deus, ela tem a primazia, ela tem o primeiro lugar, ela é o filtro por quem todas as outros campos de pesquisa precisam passar e ser aprovados. Se não houver base bíblica, precisam ser deixados de lado, seja lá o que for. Então, pais e mães, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É promessa de Deus, creia nisso, viva nessa perspectiva, em nome de Jesus. Ame a Bíblia, leia a Bíblia e considere obedientemente a palavra do Senhor. Um outro meio de graça que Deus nos deu é o Espírito Santo. Então, ele está conosco, ele está em nossa vida. Jesus falou em João 14,16, olha, o Espírito Santo estará para sempre convosco. E o próprio Jesus fez uma promessa, dizendo que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco através do seu Espírito. Por isso, nós devemos orar a Ele, clamar a Ele. Nem orar nós sabemos como convém, como diz a palavra, mas podemos nos prostrar diante do Espírito e pedir a Ele para abençoar a nossa casa, a nossa família, para tirar do nosso meio aquilo que desagrada ao Senhor e vivermos na perspectiva e na dimensão de Deus, considerando a pessoa do Espírito Santo. É como Paulo disse em Efésios, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Além disso, Deus deixou a oração, a palavra, o Espírito e a oração. Clame a Deus por sua família, interceda por seus filhos. Quando você foi batizá-los, você prometeu de orar com eles e orar por eles. E eu poderia te perguntar agora, você tem cumprido isso ou não? Se você não está cumprindo, eu quero chamar você à responsabilidade. Eu quero chamar você para obedecer à aliança, obedecer à palavra de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra, mas isso não anula a responsabilidade nossa de obedecer a Deus. Então, ore com seus filhos, ore por eles, clame pela sua família. Você que é casado com uma pessoa descrente, não perca a esperança. Lute em oração. Você que tem filhos que ainda não servem a Deus, quem sabe eles foram criados na igreja, foram até batizados, mas saíram. Não perca a esperança, vá para o joelho, faça guerra. Muito pode por seus efeitos a súplica dos justos. A Bíblia diz que Deus é bendito porque não nos rejeita a oração e nem aparta de nós a sua graça. Não desista. Ore, Deus te deu e me deu esse meio de graça poderosíssimo, através do qual nós podemos viver os aspectos da aliança de Deus. E por último, Deus nos deu também a igreja. Então a palavra, o Espírito, a oração e a igreja. A igreja é um lugar de bênção. Como nós estamos sentindo falta da reunião da igreja. Aquele lugar de comunhão, de bênção, de adoração. Imagina aí a criança que ela cresce vendo os adultos tomar Santa Ceia. Logo, logo ela começa a perguntar, por que eu não posso tomar isso? O que significa o pão? O que significa o cálice? E é um momento para nós vivermos esses aspectos da aliança. Então imagina aí a criança que vê os seus pais se levantar do banco e ir lá depositar o dízimo, devolver o dízimo como resposta, como entendimento de que tudo provém de Deus. Logo, logo a criança está perguntando por que aquilo e você tem a oportunidade de explicar a ela. Além disso, ela pode adorar ao Senhor junto contigo. Ela pode receber a Jesus como Salvador da sua vida, independentemente da sua idade. Então é muito importante a igreja para nós, o momento de comunhão, o momento de adoração, como nós sentimos falta desse momento da igreja, da reunião da igreja. Então esse é um meio de graça abençoado que o Senhor nos deu, onde nós aprendemos a amar,
a cuidar uns dos outros, nós sentimos falta uns dos outros, e junto, em congregação, nós adoramos, nós celebramos a grandeza de Deus, nós glorificamos ao Deus do pacto. Então, Deus não te deixou sozinho, nem me deixou sozinho nesse aspecto familiar. Ele nos deu a sua palavra, nos deu o seu Espírito, nos deu a oração e nos deu a igreja. Tem 3 influências que eu quero falar aqui para você, que é extremamente danoso nesse aspecto de família. O primeiro deles é o dinheiro. Nós temos, meus irmãos, de nos desapegar. Observe que tudo no seu entorno está morrendo. Onde é que estão os seus avós? Muitas das pessoas que você conheceram já partiram. Muitos dos pais das pessoas que estão me ouvindo aqui já partiram. Meu pai, por exemplo, Deus já o levou. O mundo à nossa volta está morrendo. E isso é uma consequência direta do pecado. A morte é uma intrusa na criação e ela é uma decorrência do estado pecaminoso. Nós estamos programados para morrer, não tem escapatória. Por isso nós não podemos amarrar as nossas cordas com muita força nas coisas da terra. Não podemos fincar com muita força as nossas estacas aqui nesse mundo. Uma ideia que a Bíblia sustenta sobre nós é a de que nós somos peregrinos, somos passageiros, somos transeuntes. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nós devemos ter cuidado com essa questão do dinheiro, porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Nós devemos fazer do dinheiro o nosso servo, devemos viver para a glória do Senhor e não em busca sempre do dinheiro, porque tudo passa. Ele é aqui da terra, tudo que você consegue colocar à mão é passageiro, o dinheiro também. Uma outra questão que é bem danosa às famílias é a questão do materialismo. Muitos pais criam seus filhos para serem doutores, para conquistarem o mundo, grandes postos, grandes empregos, ganhar recursos da terra. Meus queridos, não vejo nada de errado nessa questão de estudar, de querer um bom trabalho, de viver, de ter o seu apartamento, de ter o seu carro novo. Isso é bênção do Senhor. Mas nós não podemos viver dentro dessa perspectiva. O materialismo está tomando conta de tudo. Nós devemos focar em Deus. As pessoas, elas são valorizadas por aquilo que elas têm, pela marca da roupa, pela fisionomia, pela aparência, mas olha que Deus vê o coração. Cuidado com o materialismo, ele está assolando a vida das nossas famílias. E muitas crianças, elas são criadas já dentro dessa perspectiva de conquistarem o mundo, de lograrem êxito nas coisas da terra. É preciso ter cuidado com isso. Uma outra questão que tem assolado as famílias é a questão do divórcio. As crianças são vítimas dessa tragédia chamada divórcio. Ele tem acontecido com muita frequência, inclusive no meio da liderança da igreja. Porque dureza de coração, pecado. A Confissão de Fé de Westminster, ela sustenta o divórcio em 2 perspectivas. A primeira delas é a deserção, que é o abandono, quando um dos cônjuges resolve abandonar o outro de forma irremediável. E a outra questão é a questão de relações sexuais ilícitas. Jesus foi arguido sobre essa questão do divórcio. E os discípulos disseram, algumas pessoas, melhor dizendo, disseram ali, olha, Moisés permitiu e deu carta de divórcio, mandou dar carta de divórcio. E Jesus responde dizendo que não foi assim desde o princípio. O que Jesus está fazendo, meus irmãos? Ele está dizendo que há um princípio bíblico de que o homem deve amar a sua esposa e viver com ela. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu quero dizer a você que de quando em quando fala sobre divórcio em sua casa, com a sua esposa ou seu esposo, arranque essa palavra do seu vocabulário. Na Bíblia não tem espaço para divórcio. Jesus ensinou que só em casos de porneia,
que é relação sexual ilícita. Mesmo assim, mesmo diante dessa questão, eu creio muito na questão do perdão. Se um casal chega para vir se aconselhar comigo e falando dessa questão, eu sempre trabalho a questão do perdão. Não importa a situação. Eu creio no Deus que restaura, no Deus que refaz. Agora, se um casal, um cônjuge, resolve deliberadamente se divorciar, se ele é a parte traída, ele está dentro daquilo que a palavra de Deus diz. Mas o divórcio tem assolado famílias, tem despovoado quarto, tem trazido trauma severo e profundo para a vida de crianças e adolescentes. O casamento é para a vida toda. Coloque isso em sua mente, querida, em seu coração. O casamento não é sobre você. O casamento é sobre Deus, sobre Jesus e a sua noiva, que é a igreja. Esse é o significado do casamento. Jesus não abandona a sua noiva, não abandona a igreja, jamais. E por quê? Por que o homem abandona a sua esposa? Dureza de coração, pecado, distanciamento de Deus. Se nós considerarmos a palavra de Deus, nós vamos aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e a considerar aquilo que Deus disse. Então, observe a Escritura, cumpra a aliança. Meus queridos, algumas aplicações para a gente caminhar para o final. A primeira delas é que a preservação da família é um ato de obediência a Deus. Ame a família. Preserve a família. Lute pela família. Toda igreja que lida com família pode perceber isso. Se aí na igreja de Petrolina tem um ministério de casais, por exemplo, as pessoas que lidam com casais passam por grandes angústias. Porque é um campo onde Satanás investe profundamente. Nós temos de ter a família no mais alto conceito. Porque é assim que Deus vê a família. Quando ele estabelece aqui em Gênesis, quando ele pega Eva no seu braço e leva para Adão, ele está fazendo esse papel de pai. É o que você, pai, você fez com sua filha, quando você levou ao altar para o casamento. Deus fez isso. Então, Deus tem a família no mais alto conceito, porque o casamento, ele é uma representação de Cristo com a sua noiva. Paulo fala isso lá em Efésios, quando ele trabalha a questão da família, lá embaixo ele diz assim, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à sua igreja. Se nós lermos o Salmo 45, nós vamos ver ali essa perspectiva do casamento como sendo uma representação. E é muito importante nós termos isso em mente. Uma segunda aplicação é que o mundo tem um padrão de família ativo e com regras próprias. O mundo tem o seu percurso. Ele não é passivo. O padrão do mundo é ativo, ele está em atividade, tem regras próprias. A igreja de Deus precisa ter um padrão. E o padrão da igreja de Deus é aquele que está apontado na Escritura Sagrada. Terceiro, a única possibilidade de restauração é a preservação ao princípio estabelecido por Deus. Não é o que você pensa, não é o que eu penso, não é o conceito que eu aprendi nos livros. Nós temos de considerar um princípio, o princípio estabelecido dentro da Escritura Sagrada. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ali está o estabelecimento da família. Deus vai abençoar a família a partir de então. A entrada do pecado no contexto da família trouxe muitos prejuízos, como eu já disse. Mas é possível restaurar se nós considerarmos os preceitos de Deus. Está complicado lá em casa? Se humilhe, vá para o joelho, clame a Deus, peça a Deus sabedoria. Não existe nada fácil, meu querido.
Satanás investe em você, investe na sua família. Ele quer prejudicar os seus filhos, ele quer prejudicar o seu casamento. E quantos casais vivem um casamento de aparência? Quantos casais vivem um casamento de aparência? É preciso considerar aquilo que Deus quer. Renuncie, seja abnegado. Pense no outro, tenha empatia com o outro. Finalmente, uma última aplicação. Se a sua família estiver nas mãos do oleiro, peça a ele para curar o coração e a mente. Lembre-se que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Teremos famílias funcionais se nós aprendermos a considerar os preceitos da palavra do Senhor. Vamos dizer como Josué, queridos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje a quem se vais, se ao Deus dos céus ou aos deuses pagãos. Resolva, seja resoluto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Satanás não vai deixar barato, ele vai investir na sua família. Mas não tenha medo, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Pedro nos alerta dizendo que nós devemos vigiar e orar. Satanás vive em derredor procurando a quem possa tragar. Mas Jesus está conosco. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz e a geração de Davi, aquele que fortalece as nossas mãos, nos dando sabedoria, nos dando graça, para vivermos os preceitos da aliança do Senhor, para glorificarmos a Deus com todo o nosso ser. Eu quero convidar você para se levantar em favor da família. Eu quero convidar você para observar os preceitos de Deus. Não abra mão, seja um propagador de famílias funcionais para a glória do Senhor. Se você sabe que tem algum casal passando por crises, até falando em se separar, você que é a luz de Cristo, você que é o bom perfume de Cristo, seja bênção na vida desse casal, ofereça ajuda, fale ao presbítero da igreja, fale ao pastor da igreja, não deixe, invista em oração, intervenha, seja um mediador, seja bênção onde Deus te colocar, para a glória, honra e louvor do Senhor Jesus. Estamos vivendo um tempo de crise, mas podemos amenizar, vivendo os preceitos da aliança do Senhor, em nome de Jesus. O mundo deve ver e ouvir a maneira como o povo de Deus lida com a família. Eu vou repetir essa frase. O mundo deve ver, o mundo deve ouvir a maneira como o povo de Deus lida com a família. Trabalhe a família dentro da perspectiva de Deus, olhando para Deus, vivendo de acordo à Escritura, e a sua casa será profundamente abençoada. Viva para a glória do Senhor, querido, em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar, depois a gente vai cantar mais um cântico, e em seguida nós vamos encerrar. Eu quero chamar minha esposa para trazer o violão aqui. Deus, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome nessa hora, agradecido por essa palavra. Entendemos que a família é bênção do Senhor, que o Senhor tem o mais alto conceito a respeito da família. Ajuda a igreja a levantar o seu estandarte, a viver para a glória do Senhor. Nos ajude a bradar ao mundo a família que nós temos, o modelo de família que nós temos, que é um modelo que está contido na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a abnegar a nós próprios, em razão da nossa família. Abençoe as famílias que estão passando por crises, casais que estão vivendo um tempo de angústia. Quem sabe alguns até pensando em se separar. Que nessa noite, ó Deus, esses pensamentos controversos e não bíblicos caiam por terra. Que a palavra do Senhor possa fazer valer no coração dessas pessoas e que eles possam viver a dimensão da aliança. E peço para aqueles irmãos que têm gente descrente em suas famílias, seja o esposo, seja a esposa, seja filho que se desviou. Ajuda-nos, ó Deus, a crer, a confiar que o Senhor é poderoso para fazer grandes coisas. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém.
Vamos cantar uma música ao nosso Senhor. Eu vou cantar aqui um cântico chamado Perto Quero Estar. É um cântico muito conhecido, e se você conhece essa música, assim, certamente sabe, você pode cantar junto comigo. Perto Quero Estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, aleluia. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, adore ao Senhor de todo o coração. Não há circunstância, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Glória a Deus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Não importam as circunstâncias, te louvarei. Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Eu quero agradecer ao pastor João pelo convite para estar aqui com a igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Deus abençoe grandemente a sua vida, pastor Victor Dorcas, seu filho. Deus abençoe o conselho da igreja. Estive em contato com o presbítero César, um servo de Deus. Que Deus te abençoe, presbítero, em nome de Jesus. Também hoje o diácono colocou uma mensagenzinha no Face, o diácono Nivaldo. Deus abençoe sua vida, que é amigo de Gideão, juntamente com o presbítero Ximenes, aqui da nossa igreja, um servo de Deus aqui da Igreja Presbiteriana das Graças, em Recife. E que Deus abençoe muito a Igreja Presbiteriana aí em Petrolina, que o Espírito Santo do Senhor inunde a vida de vocês, trazendo um tempo novo, trazendo o fluir da sua presença, da sua glória. Eu digo a você que os nevoeiros da nossa vida, eles só são dispersos pelo sopro do Espírito. Daí a necessidade de nós buscarmos viver a dimensão do Espírito, buscando esse enchimento dele constantemente em nossa vida, em nossa casa, e a bênção do Senhor certamente estará conosco. Que Deus derrame graça sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Então eu vou fazer a oração final e fica aqui o meu abraço por vocês, em vocês. Eu não os conheço de perto, né? Eu conheço o pastor João, sua esposa, mas não tive o prazer de conhecer aí a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, mas Deus é conosco. Deus abençoe grandemente a tua vida. Vamos orar então. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez eu agradeço ao Senhor pelo nome
de Jesus Cristo, Senhor da nossa vida, o nome que está acima de todo nome. Eu te peço, ó Deus, que abençoe a primeira igreja presbiteriana em Petrolina, como também diversos irmãos que estão nos vendo nessa hora, de outros locais, de outras regiões, irmãos de outras igrejas, que o Senhor possa visitá-los e abençoá-los com toda sorte de bênçãos em nome do Senhor Jesus. Eu oro pelo pastor João, com a sua família, oro pelos presbíteros, pelos diáconos da igreja, que a igreja seja visitada poderosamente pelo Senhor e que a igreja possa ter um alto conceito sobre a família, porque o Senhor o tem. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a artimanha diabólica contra a família, que o Senhor possa erguer as tuas mãos abençoadoras e abençoar os casais, os filhos, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo pela tua provisão para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, receba o meu abraço afetuoso. Deus abençoe grandemente a tua vida. Fique com Deus. Obrigado.